Hi guys, I'm Erica, this is eClassroom. Hoje vamos falar sobre fluência e precisão numa língua. Let's go? Então, gente, antes da gente continuar esse vídeo, não esquece de dar o like, assinar o canal e clicar no sininho para receber notificação. Hoje vamos falar um pouquinho sobre fluência e precisão. É o que a gente chama em inglês de fluency and accuracy. Fluency é aquela capacidade da gente se comunicar fluindo, de maneira natural, sem ficar toda hora gaguejando, esquecendo, pedindo um tempinho, pedindo para outra pessoa falar mais devagar. Então, a fluência é essa capacidade da gente se comunicar de forma fluida. E a precisão, que a gente chama em inglês de accuracy, é a capacidade da gente falar aquele inglês considerado correto, se a gente levar em consideração a norma culta da língua. Então, quando a gente está falando uma língua, existe aquela língua do dia a dia, aquele inglês meio errado, meio com gíria, né? Mais informal. E existe aquele inglês que é o inglês da gramática, aquele inglês padrão. Então, quando a gente está falando de accuracy, a gente não está só falando das regras gramaticais. A gente também está falando da gente usar o vocabulário mais adequado, usar a estrutura mais adequada, usar o tom mais adequado naquele tipo de comunicação. Se você está se comunicando com uma pessoa informalmente, você tem que ser adequado naquilo. E se você tá num ambiente de trabalho, você tem que ser um pouquinho mais formal, você também tem que estar adequado àquilo. É como a gente usar biquíni no trabalho, né? Não dá. Então, accuracy é quando a gente está usando as estruturas gramaticais e o vocabulário de maneira correta, gramaticalmente falando, e também apropriado no ambiente, para aquela situação específica. Tem pessoas que aprendem inglês lá fora, no dia a dia, que não falam nada da língua e acabam indo viajar para um país estrangeiro e tem que aprender no dia a dia. Essas pessoas, algumas conseguem aprender as normas de gramática, mesmo sem saber os nomes, isso pouco importa. O que importa é você saber usar. Então essas pessoas muitas vezes desenvolvem muita fluência, mas ficam com, às vezes, erros de gramática e erros de uso fossilizados, que são erros que a gente fica carregando o resto da vida e a gente nunca consegue corrigir. Quando a gente está num ambiente que a gente está inserido na língua, imerso na língua, a gente não tem ninguém para corrigir a gente. A gente não tem ninguém que está falando com a gente no dia a dia vai virar e falar: ei, peraí, você usou o verbo errado. Você vai se comunicando e mesmo a pessoa sem entender muito bem ou sabendo que você errou, ela segue na conversa. Essas pessoas, geralmente, quando vão estudar o inglês de forma mais formal ou quando retornam ao Brasil, elas ficam com esses erros de gramática e isso acaba prejudicando no ambiente de trabalho. Porque no ambiente de trabalho, no Brasil, você falando inglês, as outras pessoas também estudam inglês, então estão vendo os seus erros de maneira mais forte, né? Você está sendo mais observado. O mesmo acontece quando os alunos aprendem a gramática muito bem aqui no Brasil e vão morar lá fora. Muitas pessoas têm muita vergonha ao falar e aí quando tem que se comunicar no dia a dia, acabam acertando na gramática, mas ficam tão preocupadas em errar que acabam não sendo fluidas, não tendo fluência. Então, a fluência e a precisão são muito importantes numa língua. Se você gagueja, tem muita dificuldade em falar, você tem que ter um pouquinho menos de preocupação em acertar a gramática. Se solta, tenta falar, porque o seu foco tem que ser desenvolver a fluência. Agora, se você é o contrário e você é muito fluente, mas você sai falando um monte de coisa errada, tenta diminuir um pouquinho o seu passo, fala mais devagar para que os outros possam, para que você não erre tanto a gramática e num ambiente mais formal você não seja tão notado. Então, gente, essa foi a dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês ainda têm alguma dúvida sobre fluência e precisão, fluency e accuracy, deixem nos comentários. Não esqueçam de assinar o canal, clicar no sininho para notificação. Thank you very much. See you later.